Podeis assentar, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Pode deixar, pastor, pode deixar, mas meu pastor. Esse é o meu pastor, né? Gente, nós estamos então na segunda temporada, né? O pastor Léo já sorriu muito, pastor Marcos, com essa minha história de dizer que agora é temporada nos sermões, sabe? Ele falou que eu estou me achando com cara de Netflix, né? Mas nós já estamos, esse ano eu resolvi, depois de orar, conversar com o Senhor, fazer uma série de mensagens sobre escolhas. As escolhas definem quem somos e nós, por sermos definidos por ela, também fazemos as escolhas. Então a gente cria um ciclo, né, que no primeiro sermão eu falei sobre ele, depois você busca lá no YouTube, você assistir, mas esse ciclo, ele define quem você é, define o que você faz e, claro, aquilo que eu sou define tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu faço define aquilo que eu tenho como resultado na minha vida. Então as escolhas que eu faço para mim definem quem eu sou. Logo, todas as coisas que eu faço na minha vida é a partir dessa escolha que eu fiz. Então não tem como eu ter resultados diferentes, senão pelas escolhas que eu fiz para quem eu quero ser. Então é um ciclo que a gente vai fazendo, logo esses resultados eu começo a vê-los, e isso vai reforçando essa escolha, entende? Então, enfim, marca um horário no gabinete que eu desenho, explico, isso fica melhor lá, tá bom? Mas hoje nós estamos já na segunda mensagem da segunda temporada sobre escolhas. E nessa segunda temporada, eu resolvi pregar sobre escolhas que algumas mulheres na Bíblia fizeram. Na primeira mensagem, eu falei sobre Raabe e as escolhas certas que ali ela fez, e que essas escolhas mudaram a sua história, e o estigma que ela também tinha, né? Hebreus fala que por um ato de fé, Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que se recusaram a confiar em Deus. E o que me impressiona na história de Raabe é o fato dela ter escolhido ser transformada. E esse é o grande desafio que eu trouxe na primeira mensagem da segunda temporada. Estamos a uma decisão de distância de transformar a nossa vida para sempre. Estamos a um passo, estamos a uma decisão, a uma escolha de distância, para que a nossa vida seja transformada. A vida nos oferece a cada momento escolhas. Os cientistas que, muito ocupados, eles foram pesquisar sobre esse negócio de escolha. E, segundo a publicação da revista, do jornal New York Times, acho que foi no primeiro sermão que eu também trouxe essa estatística, nós fazemos milhares de escolhas por dia, desde a roupa que nós vamos vestir, ao que vamos comer, o caminho que vamos percorrer, o jeito que vamos falar e assim por diante. Então, as escolhas, sim, elas podem transformar a nossa vida. E hoje nós vamos aprender com Ruth que as nossas escolhas podem mudar não apenas a nossa vida, mas ela pode mudar uma geração de vidas. Então, Ruth é um texto lindo, eu diria que é um clássico da palavra do Senhor. E na semana que vem nós vamos falar, semana que vem é profissão de fé, e na outra semana eu vou estar falando sobre aquela mulher lá do poço. Como é que é o nome dela, hein? Ela não tem nome, né? Mas ela ficou conhecida como uma mulher samaritana. É isso mesmo, ela ficou conhecida pela sua etnia, né? Então, e por último, nós vamos encerrar a nossa série falando sobre Maria. Então, já estão definidas as mulheres que irão nos ensinar sobre escolhas. Bem, hoje, Ruth, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Ruth, capítulo 1, 1 Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 19. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 19. Bem, do versículo 1 até o versículo 5, conta a história da família de Noemi, que ela saiu lá do seu povo, de onde eles não deveriam ter saído. Eles foram para as terras dos Moabitas,
que não deveriam ter ido também. Lá o seu esposo morreu, seus filhos casaram com moabitas, eles também vieram a morrer, e daí então, ela num estado de completa miséria, diante do que ela estava vivendo, Noemi então resolve voltar para a sua terra, e aí a gente entra agora no versículo 6, um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas, então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho, Noemi disse a elas: voltem para casa e fiquem com as mães de vocês, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada um mantenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Voltem, minhas filhas, disse Noemi, porque querem ir comigo. Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo, pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, eu mesmo, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Versículo 14, aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Versículo 15, Noemi olha para a sua nora Ruth e diz: veja, a sua concunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses, volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu, eu fico imaginando que essa resposta que Ruth deu aqui, foi assim uma resposta completamente inesperada para Noemi. Olha a resposta que Ruth dá no versículo 16: não me proíba de ir com a senhora, e nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por tua palavra lida, revelada a nós, que possamos, ó Deus, com a inspiração do teu Santo Espírito, entender, Senhor, qual é a tua vontade para nós. Que sejamos nessa noite, ó Senhor, impactados pelo teu Santo Espírito, e que nenhuma das nossas escolhas, Senhor, nos afaste de ti, pelo contrário, nos aproxime, Senhor, de ti, do teu querer, do teu propósito para as nossas vidas. Senhor, tem misericórdia de nós. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos, a vida de Ruth foi a experiência verdadeira e histórica de uma mulher genuinamente extraordinária. Ela mudou a sua história pela escolha que ela fez. Incrível isso, incrível. Segundo o pastor Marcato, no seu livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, a própria Ruth traz o perfil adequado de todo pecador. Veja, ela era viúva e estrangeira, que foi morar numa outra terra estrangeira. Trágicas circunstâncias a reduziram a uma pobreza deplorável. Ela não somente estava marginalizada ou exilada, mas também era carente de tudo, reduzida a um estado de miséria total, do qual ela nunca esperaria ser resgatada por nada nesse mundo. Que situação! Uma situação em que a pessoa chegou ao fundo do poço. Mas nós estamos falando de uma pessoa que, até nesse momento,
ela ainda não tinha tido uma experiência verdadeira com o Senhor. Esse livro, pequeno livro, ele revela as amargas possibilidades das nossas escolhas. Noemi, sua sogra, ela olhou para o túnel do tempo e ela não viu saída, ela não via possibilidades. Minha filha, eu já estou muito velha, eu já não posso mais casar. Mesmo que eu tivesse um filho hoje, não daria tempo dele crescer e você casar com ele. Ela não via mais nenhuma saída. Pela ótica humana, o seu destino já estava definido, ao ponto dela mudar o seu nome para Mara. A gente vê isso um pouco mais na frente no texto bíblico. Uma pessoa que estava com seu coração amargo, porque a alegria já não fazia mais parte do seu futuro, nem do seu presente. E Deus, com sua infinita bondade, com sua infinita misericórdia, por causa da escolha de Ruth, mudou a história de Noemi, e nós encontramos esse nome, queridos, na genealogia de Jesus. Deus reverteu a situação, e ele abriu as portas de um futuro promissor, onde só havia miséria, só havia desilusões, desesperança. Literalmente Deus abriu a porta da esperança. Enquanto ela pensou que Deus havia desistido dela, enquanto ela achava que Deus já não se importava com ela, que Ele talvez estivesse até abandonado, na verdade Deus estava agindo em seu favor. É assim, Deus age no silêncio, Deus age quando nós não esperamos, Deus age quando nós não vemos mais possibilidades, nos olhos humanos já não enxergam mais, mas Deus age. O clássico O Peregrino mostra que a vida cristã, ela não é uma estrada reta rumo à glória, mas é um caminho cheio de obstáculos a se vencer. Há momentos que olhamos para frente e nada enxergamos senão pontes estreitas, abismo, profundos vales, imensa escuridão. E a gente para, chora, desiludido e já não tem mais jeito. A vida se findou. Era esse o sentimento de Noemi, ao voltar com seu coração cheio de esperança para o seu povo, voltando para ajudar. Ela olhou e caiu na realidade, olhando para aquelas duas jovens, ela disse: minhas filhas, voltem para os seus deuses, voltem para a casa da sua mãe, voltem para o seu povo. A ficha caiu, porque ela olhou pela perspectiva humana e ela viu que não havia possibilidades. E nessas horas, irmãos, nos sentimos impotentes, desanimados, e quer saber? Muitos até tiram as suas vidas. Muitos decretam uma sentença de derrota. E cá para nós, né? Que os nossos ouvintes no YouTube não nos ouçam, mas cá para nós, quem nunca entre nós, em algum momento da vida, não se sentiu assim, pelas escolhas que nós fizemos. Puxa, que escolha! O que é que eu vim fazer aqui em Moabe? Eu vim buscar vida, encontrei morte. Eu vim buscar prosperidade, eu encontrei desilusão. Essa semana eu li uma matéria, eu acho que foi essa semana, foi a semana passada, eu li uma matéria sobre aquele grupo investidor Master Avestruz. Quantas pessoas perderam milhares de dinheiro investindo em um único negócio? Pessoas que depois tiraram suas vidas. Essas pessoas não tinham mais nenhuma esperança. É isso, irmãos, escolhas que nós fazemos diariamente, das mais simples às mais difíceis. 3 viúvas, sem filhos, nem parentes responsáveis por elas, em uma época de fome. Elas não iriam sobreviver muito tempo. Noemi, Ruth e Orfa chegaram ao fundo do poço.
Por isso que quando chegou a notícia até Noemi, de que a seca tinha terminado em Israel, ela logo decidiu voltar. E aí então as duas noras começaram a difícil jornada com a sua sogra, mas quando Noemi então olhou, disse, não, volta. Mas o foco de hoje, da nossa mensagem, é na escolha da lealdade. Lealdade é eu diria assim, é um adjetivo que poucas pessoas têm. Poucas pessoas. E eu não estou falando de pessoas que são leais por serem coagidas. Porque eu vou ser leal a um determinado grupo, porque se eu não permanecer leal, eles vão me excluir, porque eles podem até me matar. Não falo desse tipo de lealdade. Você é obrigado a ser. Mas eu falo dessa lealdade de Ruth, que nasce no coração, que é voluntário, e que diz, eu vou contigo até onde você morrer. Que onde você for sepultado, eu também serei sepultado. Quando nós escolhemos ser leal, irmão, não apenas ao outro, mas sobretudo aos princípios e aos valores que a palavra do Senhor nos apresenta, nós vamos colher frutos inimagináveis. O Senhor há de nos levar a lugares que jamais pensaríamos, porque os planos do Senhor para nós são perfeitos. Jeremias 29:10 diz, sei o que eu estou fazendo, eu já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de você. Eu não os abandonarei. O meu plano é dar a você o futuro pelo qual anseio. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Portanto, se você escolhe ser leal, essa lealdade, essa sua escolha, querido, vai ajudar você a enfrentar as situações que virão. Noemi, no versículo 15, ela olha para Ruth e diz assim, volte também, minha filha, para sua casa, aproveite a carona da sua concunhada e volte para casa. Ora, Ruth podia ter olhado para Noemi e disse, mas rapaz, é isso mesmo, o que esse lugar ela vai esperar, vai poder me oferecer? Não, rapaz, melhor voltar para a casa da mamãe, casa de mamãe é de mamãe, né? Sempre tem um lugar para a gente, sempre tem. Rapaz, melhor voltar para lá, voltar para os meus deuses, como a própria, minha sogra está dizendo isso. Não, é melhor voltar. Mas irmãos, quando você decide ser leal, quando você escolhe ser leal, você enfrenta as situações. Às vezes parece que fugir das situações é a melhor escolha, não é verdade? Às vezes a gente pensa que fugir é a melhor situação. Foi o que o marido de Noemi fez. Elimeleque, ele levou consigo sua família para Moab, porque lá em Israel estava tendo um tempo de escassez. Então ele não enfrentou aquela situação, ele fugiu para uma terra que ele não deveria ter ido. E lá ele não encontrou a vida, como eu já falei, ele encontrou a morte, ele não encontrou a prosperidade, ele encontrou a falência. Fugir muitas vezes, irmãos, não é a solução. Ora, Abraão desceu ao Egito, e isso lhe custou muito caro. Isaac queria também fugir, Deus o proibiu. E muitos hoje, irmãos, querem fugir da crise, querem fugir do casamento, querem fugir da aliança, querem fugir da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Descer para Moab pode ser um caminho de morte e não de vida, de desespero na sua vida e não de felicidade. Noemi, ela insistiu que Ruth desistisse de ir com ela. Ela não queria que a sua nora sofresse, enfrentasse aquela situação de humilhação que ela sabia que ia enfrentar. Tanto é que quando ela chega de volta no seu povoado, as pessoas comentam, vocês viram quem chegou? Olha, Noemi está de volta. Não, meu nome agora é Mara. Eu sou uma pessoa amarga. Meus amados irmãos, Ruth, ela pela lealdade, ela estava determinada a ficar com Noemi, sem se importar com o preço pessoal. Ela abriu mão. A resposta que ela dá é incrível. Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe.
Aonde fores eu irei, onde ficares ficarei, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Uau! Que lealdade! Ela enfrenta as situações difíceis, nós estamos juntos, na alegria e na tristeza. E nessa volta, irmãos, a terra de Noemi, a sua nora, então, volta com ela, e ali então é estabelecida uma nova aliança. E juntas elas caminhariam pelo percurso da vida e da morte. Enfrentar as situações, ao invés de fugir delas, irmãos, é um grande desafio. Sabe por quê? Porque isso mexe com o nosso orgulho. Porque isso vai nos levar a visitar as profundezas das nossas emoções, o nosso brio. A questão é que nem sempre, irmãos, estamos dispostos a tanta vergonha, a tanta humilhação. Mas vamos seguir adiante. Quando você escolhe a lealdade, você não pode escolher ser leal a um homem se você primeiro não for leal a Deus. E aí Ruth diz: o seu Deus será o meu Deus. Meus amados irmãos, para um moabita abrir sua boca e dizer isso, uma jovem que nasceu naquele povo, um povo pagão, com vários deuses, um povo que tinha nas orgias o próprio culto. E que Deus é esse que merece ser adorado, mesmo nos dias maus? Porque Ruth não tinha perspectiva, mas ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Que Deus é esse que a pessoa quer adorá-lo, mesmo nos dias maus? Isso é incrível. Aqui, irmãos, é a grande escolha da vida de Ruth, é a virada, é a chave que virou para que ela pudesse ter a sua vida completamente restaurada. Ela escolheu deixar os deuses moabitas de lado, deuses de barro, de ferro, de pedra. Ela escolheu quebrar os terafins, ou seja, os ídolos com a forma humana, grandes e pequenos, que todos os cantos naquela cidade tinham. Ela escolheu deixar de lado qualquer adoração aos deuses pagãos. Mas por quê? Porque ela quis escolher, do fundo do coração, voluntariamente, adorar o único e verdadeiro Deus. Ruth, ao virar essa chave para mudar a própria história, passou a ser, irmão, uma parte importante do plano de Deus para a humanidade. Uau! Ela nunca imaginou que aquela escolha, aquele caminho, pudesse mudar a história de uma nação. Você já virou essa chave em sua vida, meu amado? A chave de adorar a Deus, de escolher adorar a Deus em sua vida, ser leal ao Senhor? Ruth, ela viveu aproximadamente uns 10 anos com essa família, com a família de Noemi, ainda lá em Moabe. E é muito provável que durante esse tempo ela ouvisse sobre Deus. Ela até gostasse de ouvir. Talvez ela não quisesse ali imprimir as práticas religiosas pagãs que ela estava acostumada a fazer. Eu não sei, a Bíblia não fala. Durante esse tempo, irmão, ela foi uma simpatizante, sabe, dos princípios e dos valores de Deus. Ela convivia na casa de Noemi. Mas uma coisa a Bíblia diz, que até então ela nunca tinha feito uma escolha tão poderosa na vida dela, como ela fez naquele dia. Por que eu posso dizer isso para você? Porque a sua sogra, Noemi, ela diz assim: volte para a sua casa e adore os seus deuses. Então Noemi sabia que Ruth ainda não tinha feito uma decisão, uma escolha leal de adorar a Deus. E naquela hora, Ruth olha e diz: ei, o teu Deus será o meu Deus. É muito provável, irmão,
que você também precisa virar essa chave no teu relacionamento com Deus. Que você diga assim: Senhor, eu quero ter essa lealdade, a lealdade de te adorar em espírito e em verdade, de confiar, de entregar, de saber que Tu és Deus e que Tu és Deus provedor, saber que Tu és Deus de cura, que Tu és Deus de milagre, que Tu és Deus de salvação. Senhor, eu estou aqui, quero virar essa chave. Seja, Senhor, o meu Deus, que o meu trabalho não seja mais o meu Deus, que os meus filhos não sejam mais o meu Deus, que o meu casamento não seja mais o meu Deus, mas que Tu, Senhor, seja o meu Deus. Isso é lealdade ao Senhor. E por último, escolha ser leal, porque assim, irmão, você vai ser uma pessoa resolutiva. Interessante isso, né? No verso 18, diz que Noemi desistiu de mandar a Ruth de volta. Quando ela, então, diz que a tua casa vai ser minha casa, onde tu morar eu vou morar, enfim. E aí, Noemi disse, ela deve ter pensado, não tem jeito, essa moça está determinada, ela fez uma escolha que entrou no coração dela. Versículo 18 diz, Ruth estava mesmo resolvida a ir com sua sogra. Irmão, você conhece gente que é resolvida? Olha, gente que é resolvida, você não tira do coração. Quando a pessoa propõe no coração dela, gente, para a gente tirar dali é difícil, né? Às vezes para o mal, inclusive. Quantos aconselhamentos a gente faz? E a gente diz, não é o caminho, cuidado. Mas a pessoa já fez uma escolha errada, ela está resolvida a fazer aquilo. Você lembra de Caim? Estava resolvido. Ele já tinha proposto no seu coração. Só que Ruth, querido, a escolha dela é uma escolha para adorar a Deus, é uma escolha de servir ao Senhor, de ter lealdade ao Senhor, de ter lealdade à sua sogra, de ter lealdade ao povo da sua sogra. Ela abandonou completamente a sua vida anterior e ela resolveu, estava resolvida a viver uma nova vida. Ela deixou para trás uma vida pagã para viver uma vida de adoração ao Senhor. Com Ruth, irmãos, aprendemos que quando fazemos uma escolha que agrada o coração de Deus, nós temos que perseverar. Até mesmo as pessoas próximas a nós, que deveriam torcer por nós, como a própria Noemi deveria torcer por Ruth, ela diz, minha filha, volte, esse negócio aqui não é para você não, não, eu estou resolvido, eu vou, eu quero, entendeu? É isso que eu propus no meu coração, foi essa escolha que eu fiz. Então, quando você faz uma escolha que agrada o coração de Deus, persevere. Mas atenção na frase, a sua escolha precisa ser uma escolha que agrada o coração de Deus. Ruth, irmão, poderia ter voltado para casa com a sua concunhada. Ela poderia ter escutado o conselho da sua sogra. Ela poderia ter se preocupado apenas com ela. Rapaz, realmente, até minha sogra já pensou se ela tivesse um menino hoje, que é impossível. Mesmo que esse menino cresça, realmente não dá certo. Como órfã, voltou. Nada de errado. Ela pensou nela. A escolha é dela. E cada um paga o preço da sua escolha. Mas Ruth escolheu de forma determinada viver a vida que agrada a Deus. Ela escolheu ser leal ao Senhor. E por sua escolha, Deus a abençoou. Abençoou a sua descendência ao ponto de ela se tornar bisavó do rei Davi. Uau! Eu sou muito apaixonado por esse texto, viu, irmãos? Muito. A história, é muito inspiradora essa história. Mas a questão está nessa determinação de permanecer obediente aos propósitos de Deus. Essa é uma escolha que nós fazemos diariamente. Se você escolhe ser leal ao Senhor, você vai ser perseverante. Como diz a canção, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo, eu já morri para a minha vida, e agora eu vivo a vida de Deus. Escolha ser leal ao Senhor. Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar a tua descendência, Deus vai fazer prosperar o teu caminhar, Deus vai cuidar de ti.
Situações que podem parecer erros de percurso, irmão. Se você faz uma escolha que agrada o coração de Deus, lá na frente Deus vai te dar a vitória. Sabe por quê? Porque o autor, irmãos, da nossa história, ele não se preocupa só com o final, ele se preocupa com detalhes, no dia a dia. E às vezes nós passamos por determinadas provações para que a gente possa crescer, amadurecer e alcançar o nosso galardão. Se você quiser entender um pouco melhor sobre isso, você precisa ler o livro do pastor Marcos. Depois você procura ele no final do culto e você vai entender um pouco melhor disso que eu estou falando. Meus amados, os sonhos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos. Os dias são maus, os dias são difíceis, sombrios. Há um nevoeiro. Nós não sabemos o que nos espera adiante. Tenha fé, confie no Senhor. Porque Deus, Ele vai nos dar a chance de crescermos um pouco mais. Sempre Ele nos dá. Sempre. Vamos atravessar as montanhas, os vales, os desertos, os mares, mas todos nos levarão para perto do Senhor. Todos. Assim como Ruth. Cada um de nós precisa escolher adorar a Deus com lealdade, deixando as práticas mundanas no passado e seguindo com perseverança a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus possa te abençoar, Deus possa completar essa palavra no seu coração. Você sai desse lugar hoje querendo fazer essa escolha para a sua vida, de ser leal ao Senhor, de que Ele seja o seu Deus e que você seja um servo, apenas um servo, nas mãos do Senhor. Feche seus olhos. Nós vamos orar enquanto a equipe de louvor está subindo. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero te convidar a esse tempo de oração, que eu sempre nesse momento peço para que ele seja seu momento de oração. Mais do que as minhas palavras, agora é a hora de você colocar diante do Senhor as tuas palavras. Escolha, abrir seu coração. Conversa com Deus e diga assim: Senhor, eu luto tanto, Pai, mas eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Senhor, eu não consigo ver saída. Senhor, os dias são tão sombrios, está doendo muito, está doendo demais. Até parece, Senhor, que Tu me abandonou. Até parece, Senhor, que Tu esqueceu de mim. Senhor, me dá uma chance de crescer um pouco mais. Ainda que sejam nos vales, que sejam nas montanhas, que sejam nos mares, seja onde for, Senhor, me leva para perto de Ti. O que eu quero nessa noite, Senhor, é como Ruth, romper em fé. Romper em fé. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.